Então, é, essa aula é para que a gente faça uma pequena revisão sobre os assuntos que nós tratamos nesse segundo bimestre, tá? O segundo bimestre foi praticamente todo à distância e vocês tiveram como ferramentas o Classroom, com os materiais feitos por nós, professores da escola de vocês, pelo Centro de Mídias, né, da Secretaria de Educação, e as ferramentas, né, que nós disponibilizamos, os textos de pesquisa, o aplicativo, enfim, né, os materiais impressos que foram entregues na escola para a maioria dos alunos, tá? Então, esse foi a realidade do segundo bimestre. E o sétimo ano, especificamente, nós tratamos em história sobre a conquista, a descoberta do novo mundo, as relações entre os povos americanos, né, os originários da América, os povos africanos e os povos europeus, tá? Se tratou muito disso, tanto nas minhas aulas quanto nas aulas do Centro de Mídias. Esse bimestre, eu não sei se vocês perceberam, eles ficaram, tanto eu quanto eles, ficamos muito repetitivos dentro do assunto, né? Então não houve muito uma evolução quanto a isso, tá? Porque o que mais importa não é a quantidade de conteúdo, mas sim entender os mecanismos dos processos históricos. Então, muitas vezes, nos tornamos repetitivos porque nós trabalhamos em cima de habilidades, né? Então, que é compreender, interpretar, analisar determinadas circunstâncias, né? Só para ser mais genérica, assim, tá bom? Então, por isso que se fala muito dos mesmos assuntos desse bimestre. Então, pelo que eu acompanhei das aulas, eu acredito que vocês também ficou numa ida e vinda, né? E ficou muito nesse sem muito caminhar. Eu achei repetitivo porque nós em sala de aula já tratamos sobre esses temas, né? Que foram os povos africanos, né, os impérios africanos, e sobre os povos pré-colombianos. Então, nós fizemos uma análise dos povos que viviam dentro da África, né, antes do processo das grandes navegações, víamos os povos que viviam na América, né, os originários da América, também antes do processo das grandes navegações, tá bom? Um pouquinho antes disso, eu falei sobre o renascimento cultural e científico, né? O renascimento, tratei ali rapidamente com vocês, porque é essa temática estava envolvendo as habilidades do bimestre passado. Então, o Renascimento, né, o homem europeu, durante 1000 anos, viveu com um pensamento muito limitado, né? Viviam em feudos, afastados dos centros urbanos, poucas pessoas habitavam os centros urbanos, e eles viviam lá na imensidão do território europeu, afastados, todos afastados, ninguém sabia que existia um outro mundo além daquilo que eles conheciam. Porque eu não sei se eu já comentei com vocês. O meu mundo é o que eu conheço, não é? Imaginem vocês, sem as tecnologias que nós temos hoje, sem os conhecimentos. Vocês viveram a vida inteira no Boa Vista, em Suzano. Vocês não tem como a gente. Se não fossem os meios de comunicação, nós imaginaríamos que só existiria Suzano, não é? Porque tem lugares que são tão longínquos, tão distantes, tão diferentes do nosso, que a gente imagina nem que exista, né? Tem gente que defende que não tem lugares que não existem, né? Então, o homem medieval também pensava da mesma forma, porque eles viviam afastados dos centros urbanos e as pessoas viviam no meio do campo, né?
trabalhando e etc. E eles não tinham concepção, não tinham conhecimento de nada. E com o passar do tempo, nós tivemos um processo chamado de renascimento comercial e urbano, que essas pessoas que viviam no campo começaram a procurar espaço nas cidades que estavam quase abandonadas, né? Porque ali nas aldeias, nos vilarejos, foi aumentando tanta população que chegou uma hora que não cabia mais ninguém ali. Então o pessoal começou a procurar novos espaços. E nessa retomada dos centros urbanos, essas pessoas vão começar a pensar diferente, né? Vão perceber que além daquele lugar que eles viviam, existiam outros, né? Principalmente quando essas pessoas começam a ter contato com os árabes, né? Com os italianos, que sempre tiveram uma conexão com várias partes do mundo, né? Ou da Europa, da Ásia e da África. Porque para o homem europeu, o asiático e parte dos africanos, eles acreditavam que o mundo era a Ásia, Oriente Médio, Norte da África e a Europa. Só. Porque era aquilo que eles conheciam, tá? Os italianos e os árabes, os muçulmanos, eles eram mercadores, né? E eles, durante esse processo de 1000 anos, né, que o pessoal ficou lá ruralizado, escondido atrás das plantações para não enfrentar a peste negra, para não enfrentar os problemas sociais, eles não ficaram fechados, eles continuaram comercializando, continuaram viajando. O lendário navegador italiano Marco Polo foi para a China, passou muito tempo lá, fez trocas culturais muito importantes. Temos a Rota da Seda, né? Que era um caminho que era até a China, ligava a China à Europa, e existia um comércio, muita coisa acontecia ali. Então, a vida fluía, né? A vida da Itália para o lado da Ásia, do Oriente Médio, Norte da África, a vida fervia, né? A Península Ibérica, que é onde está localizada a Portugal e a Espanha, foi dominada durante muitos anos, um período muito extenso de tempo, pelos árabes, pelos muçulmanos. E isso também é importante para esse processo que eu falei das grandes navegações. Por quê? Os italianos fervilhavam de trocas comerciais, trocas culturais, etc., né? E, e ciência e arte, tudo estava acontecendo na Itália, certo? Por quê? Povos diferentes fazem trocas, e com as trocas nós ganhamos muitas coisas. Nós mudamos a forma como nós pensamos, nos instiga a curiosidade, a gente tem vontade de saber mais, e sementes de curiosidade vão ser implantadas em nós. E através dessa curiosidade, nós vamos nos tornando pensantes para resolver essas, né, tem que desvendar os enigmas e a partir daí a gente encontra soluções, certo? E isso para, né, até questões, por exemplo, por que, que o céu é azul, será que a Terra é redonda, né? Coisas parecem bobas hoje para a gente, mas todas essas trocas e as formas diferentes que os povos veem o mundo, têm as suas concepções, são muito importantes, né? Só fazendo um anexo, é importante que a gente entenda que nós ganhamos muito com os diferentes. Isso que é legal, que os seres humanos são diferentes, né? E essas diferenças é que nos enriquecem.
tá bom? Então, as grandes navegações, os italianos lá fazendo as negociações e tal, os muçulmanos também, né? E os muçulmanos ocuparam durante muitos séculos a Península Ibérica, que hoje corresponde a Portugal e a Espanha, tá? Então, meus amores, por pela Península Ibérica ter sido dominada por muito tempo pelos, pelos árabes, uma forma de mundo diferente, tá? E vai chegar um momento que eles vão querer também fazer comercialização. Que o ser humano tem é a inveja, né? A gente pode ver ninguém progredir também e vamos descobrir como é que esses camaradas resolveram, como é que eles têm tanto dinheiro, né? Então, assim, durante a Idade Média, né, a Itália continuou vivendo a vida normalmente, a Península Ibérica, que hoje onde está localizada a Espanha e Portugal, o pessoal teve contato com a cultura muçulmana, e então eles não ficaram tão ilhados, né, perdidos no espaço. E o restante da Europa, todo mundo ali enclausuradinho nos feudos. Oh, meu Deus. Será que além dessas montanhas tem um dragão? Não tem. Ficou um imaginário, tá? E por conta dessa comercialização, desculpa, mediante o crescimento da população do campo, foi necessário que as pessoas começassem a voltar para as cidades, porque não tinha lugar para todo mundo, né? E vai se chamar Renascimento. E esse Renascimento, com contato com a cultura italiana, a oriental, né, a muçulmana e afim, vai fazer com que as pessoas comecem a pensar de forma diferente, tá? Mas o lance da inveja foi o seguinte: os espanhóis e os portugueses também queriam ter um dinheirinho e começaram a pensar em novas rotas para chegar no Oriente para desbancar os italianos. Mas isso a gente vai deixar aqui em stand-by, congelado, que depois eu vou falar sobre isso, tá bom? Isso é a Idade Média, que vai do século V até o século XV, né? Na Europa. Mas hoje a gente tem uma vantagem que aquele pessoal não tinha, que nós sabemos que a Terra não é plana, que a Terra é redonda, que existem 5 continentes, né? E que todos eles são ocupados por seres humanos. Olha que legal, né? E enquanto tudo isso que eu falei para vocês está acontecendo naquele miolinho, Ásia, Oriente Médio, Norte da África e Europa, na América, os povos originários, né, os indígenas, estão vivendo sua vida, né? Normalmente, felizes, contentes e saudáveis, né? Existem várias hipóteses que falam como essas pessoas chegaram na América. As mais confiáveis foi que os seres humanos chegaram através da Ásia, né? E atravessaram o Estreito de Bering, que fica entre a Ásia e a América do Norte, lá no Alasca, né? Se vocês perceberem, os asiáticos e os indígenas têm características físicas parecidas. Existem outras hipóteses que dizem que os seres humanos chegaram na América através das ilhas da Oceania, né? Aí foram vindo de uma ilha, de outra, isso, e chegaram ali pelo Oceano Pacífico, na costa oeste
da América. Então, tem fundamento. Por quê? Alguns indígenas têm muitas características parecidas com os aborígenes, que são os habitantes originários da Austrália, tá? A Luzia, alguém lembra da Luzia? A Luzia, aquela foi o nome que deram para a primeira mulher americana que foi encontrada a primeira mulher brasileira, né? Que foi encontrada lá em Minas Gerais e que pegaram o crânio dela e das medidas e tudo fizeram uma reconstituição. Aí saiu a Luísa, Luzia, a pessoa doida. Saiu a Luzia. Ela tem características meio orientais e também tem características de aborígenes, que os aborígenes lembram muito os africanos. Eles têm a pele bem escura, os narizes largos e tal. Então, depois vocês deem uma pesquisada na Luzia, tá? Dá uma olhadinha lá, que aí vocês vão ver, relembrem, né? No sexto ano nós falamos sobre isso, mas vocês dão uma relembradinha, tá? O lugar mais fundo da Terra, ai, é o núcleo, tá certo? Tudo bem? Vou continuar. Esses povos originários, depois, né, data que eles vivem na América desde há mais de 15 mil anos, foram se desenvolvendo, foram se espalhando pela América e foram construindo comunidades, né, e foram criando suas realidades de sociedade, né? Então, na América existiam mais de centenas de milhares de grupos indígenas, tá? Muitos. E quando nós falamos sobre os povos pré-colombianos, nós ressaltamos três, né? Mas eu sempre gosto de ressaltar que todos os indivíduos que viviam na América, independente da forma como se organizavam socialmente, foram de suma importância, certo? Porque eles deixaram legados, heranças para as comunidades, para as pessoas que vivem até hoje, né? Para a sociedade que vive na América, tá? Mas, quando nós estudamos os povos pré-colombianos são povos que viviam na América antes da chegada do Cristóvão Colombo. Quando nós estudamos, falamos esse termo, nós nos referimos muito aos povos astecas, maias e incas, tá? Por que que nós escolhemos esses três grupos para falar dos povos pré-colombianos? Porque existe uma ideia errada que foi difundida por muito tempo que os indígenas eram inferiores aos europeus. E ninguém é inferior a ninguém. Nenhum povo é inferior a outro povo. Isso é uma questão cultural, tá? Então, estudamos esses três para que a gente entenda que esse mito de inferioridade dos indígenas com relação aos europeus é totalmente errado, tá? Vejamos. Os astecas, eles viviam em cidades-estados, tinham construções gigantescas, né? Que precisavam de um alto nível de conhecimento na área de engenharia, né? Porque eles construíam chinampas, né? Construíam sobre ilhas artificiais, faziam construções de grande porte sobre lagos, né? Então, tinha uma sociedade por classes, né? Tinha os trabalhadores, os camponeses, os sacerdotes, militares. Então, existia um nível muito sofisticado ou desenvolvido para a época de sociedade, muito parecida com a organização que nós temos hoje, né? Que é dividido por classes, né? De trabalhadores e tal. Lógico que dentro daquele período, dentro daquele tempo, tá? Então, eles desenvolviam agricultura,
vendiam, comercializavam, trabalhavam com ouro, com metais preciosos, já desenvolviam metalurgia. Então, eles dentro da realidade deles, para aquela época, eles tinham um nível de desenvolvimento muito alto. Os maias a mesma coisa e os incas também, só que cada qual alocado numa região da América, tá certo? Mas foram grupos ameríndios, né, ou povos originários, que tiveram uma grande representatividade, que são importantes até hoje, né? Porque a maior parte do que eles construíram e de seus conhecimentos permanece até hoje, né? Então, esse mito do que os indígenas, os americanos, eram inferiores, não é verdade. Isso é mito, tá? Tanto é que as aulas do Centro de Mídias falam assim, saberes em técnicas indígenas e africanos, dos impérios indígenas e africanos. Por quê? Eles tinham sua forma de desenvolvimento, a sua forma de se organizar socialmente e possuíam saberes para desenvolver o que precisavam na sua região, técnicas, né? Tinha as tecnologias que eram necessárias para que eles vivessem ali e para que eles se desenvolvessem ali, tá certo? Todos os povos indígenas, né, viviam, tirando esses que foram grandes impérios, existem muitos outros. O Brasil também tem muita riqueza, né? Mas isso eu vou deixar para uma outra aula, para falar detalhadamente sobre os povos brasileiros, tá? Mas não existe inferioridade. Existe culturas diferentes. E às vezes, o diferente, eu posso dizer, ah, é diferente de mim. Ah, então ele é atrasado, né? É uma forma bem simples de dizer para vocês. Às vezes antigamente a classe dominante ela utilizava esses termos de atrasado, não ser desenvolvido, para legitimar suas ações de genocídio, de massacre dos povos, para atender às suas necessidades, tá bom? Só lembrando que os incas, os maias e os astecas, eles a maior parte desapareceu por conta de lutas de resistência pelo choque que houve com os europeus, tá? Então, a maior parte dos indígenas do continente americano deixou de existir porque eles não aceitavam ser subjugados pelos europeus. Então, já que você não aceita, você deixa de existir. Houve muita luta, tá? Muita resistência em toda a América. Com relação, ainda nesse mesmo assunto, vamos falar dos impérios africanos. Tirando o norte da África, né, que eram umas regiões que tinham mais contato com os europeus, o, os, né, a África é um continente extenso. Né? O interior da África, lá a costa oeste, a costa atlântica, era pouco conhecida pelos europeus. E ali viviam também grupos humanos fantásticos que se organizaram em sociedades, em impérios, né? Que tiveram também uma grande representatividade. E até hoje você existem heranças, legados desses povos no continente africano e até no nosso cotidiano também, tá? Então, os impérios africanos, né, os africanos, lembrando que a África é o berço da humanidade, opa, lembrando que a África é o berço da humanidade, olha que vantagem que os impérios africanos tiveram. Já saíram na frente, né? Não precisaram atravessar o mundo para construir nada. Eles já estavam no continente e também foram desenvolvendo saberes, foram desenvolvendo técnicas para poder existir naquela região, né, que muitas vezes não tem condições naturais favoráveis, né, por conta de
do clima, do relevo, da vegetação e afins. E, principalmente na costa atlântica da África e no interior da África, nós vamos ter impérios tão expressivos e tão importantes quanto o Império Egípcio. Quando nós falamos de África, logo se lembra dos egípcios. Mas a África não foi só o Egito, né? A África tem uma imensidão de povos, de etnias, e que durante esse período da Idade Média também desenvolveu sociedades complexas, que eram sociedades divididas por classes, hierarquizada, na qual cada indivíduo possuía uma função, né? Tinha imperador, sacerdote, camponês, artesão, militar, toda, toda uma dinâmica que até há pouco tempo atrás a gente não conhecia, né? Por quê? Não foi contado, né? A história que é contada, normalmente, ela se refere à história do vencedor. Mas toda história sempre tem dois lados. A história do... Né? Digo, mentira, são três. Um envolvido vai contar uma versão. O outro envolvido vai contar outra versão. E vai ter a terceira versão, que é a verdadeira, né? Que é o real. Mas quando nós falamos de história, enquanto ciência humana, a coisa fica mais complicada. Por quê? Tudo é uma questão de perspectiva, né? E a história que foi escrita, né, até um pouco tempo atrás, é a história dos vencedores. Então, o vencedor, ele vai contar que o continente africano era atrasado, não era desenvolvido, então, por isso, ele podia invadir a região, conquistar a região e escravizar as pessoas que viviam ali, porque, para eles, eles eram atrasados, como contaram sobre os povos americanos, tá? Então, a história sempre tem essa perspectiva, mas a função dessa aula hoje, especificamente, é para desmistificar isso. Dizer que na América, né, no continente americano, antes do processo das grandes navegações, existiam muitos povos, muitos grupos humanos que tinham saberes e técnicas apropriadas, muito desenvolvidas para a época, que viviam aqui em sociedades complexas, como os impérios astecas e incas e maias, ou viviam em sociedades mais colaborativas, mais comuns, assim, onde não existia propriedade privada, né? Que a maioria dos grupos que eram nômades, como os grupos indígenas brasileiros ou os grupos indígenas da América do Norte, tá? Vão ser formas diferentes de viver. E a mesma situação se aplica aos povos que viviam no continente africano, que eram altamente sofisticados para aquela época, que tinham seus saberes e técnicas, né, que eram empregados para a sua vida naquele local, tá? E tudo é uma questão de perspectiva, tá certo? Então, nós falamos sobre maias, incas, astecas. Deixei no material do Classroom para vocês uma série de vídeos, alguns textos, né, que são textos complementares, porque nós já falamos isso presencialmente na escola, certo? Sobre os impérios africanos, eu também deixei um material, que são os 8 impérios lá do continente africano, Xongai, e eu não vou falar porque eu vou esquecer. Eu também deixei lá no Classroom para vocês, e
também falamos sobre isso na sala de aula, tá certo? Então, só para a gente retomar e fechar isso, tá? Sobre o fato de que essa, todos os grupos humanos que estavam espalhados pela Terra eram dotados de uma complexidade, dotados de saberes e técnicas que devem ser valorizados, tá? Principalmente os americanos e os africanos, que vão ter seus cotidianos modificados a partir do processo das grandes navegações, né? A conquista, o contato com o outro, ok? Depois eu vou colocar na descrição do vídeo também, eu vou colocar esses textos para fazer a complementação do que eu estou falando,